Olá pessoal, sou o professor Cláudio Henrique. Na aula de hoje a gente vai ver o povo hebreu. Povo esse que contribuiu muito, significativamente, para a história da humanidade, né? Em que aspecto, né? O povo hebreu ele contribuiu dentro do aspecto, podemos dizer assim, religioso, né? Toda a basagem, né, teórica construída dentro do cristianismo, seja católico, protestante, evangélico, nós temos o Antigo Testamento como referência para essas questões de doutrinas. E nós vamos ter toda essa basagem através da história desse povo hebreu, né? O povo hebreu ele vai surgir, né, em um processo de migração, ou seja, os hebreus tiveram uma história de migração, lutas, fugas e cativeiros, né? Mas procuravam e conseguiram preservar sua cultura, ou seja, por mais que o povo hebreu tenha passado por lutas, fugas, processo de cativeiro, né? Mas eles conseguiram permanecer com a sua cultura, preservar, né? Isso deixou legado para a humanidade. Quando a gente fala do povo hebreu, eu gosto de ressaltar sempre para o meu aluno de que ele deve ter cuidado, porque assim, o aluno, se for justamente primeiro ano, ele terceiro não, mas o primeiro ano ele tem uma dificuldade de compreender, porque de repente a gente vai abordar o povo hebreu, né? E depois estão falando do povo judeu, e depois estão falando do povo israelita. Então assim, o aluno ele deve ter uma compreensão que ao decorrer da história do povo hebreu, esses nomes vão ser modificados, né? O povo é o mesmo, né? Tem mesmo a sua cultura, mas o povo hebreu ele vai ser passado chamado de judeu. Com o decorrer do tempo, no processo histórico, ele vai formar o povo que nós elegemos como o povo israelita. Então assim, professor, o povo hebreu ele vai dar origem ao mesmo povo israelita? Sim. Então o aluno deve ter esse cuidado, certo? Então, no decorrer das explicações, vocês vão perceber que essa nomenclatura vai sendo mudada, né? Ou seja, a civilização hebraica, formada por pastores, né, nômades, estou falando de início da história do povo hebreu, né, eram nômades, ou seja, pessoas que viviam, né, em determinados locais, depois passaram para outra região, viviam na cidade de na Mesopotâmia, né, conduzido por Abraão, né? Abraão vai ser um grande líder do povo hebreu, né? A Bíblia conta e narra com riqueza de detalhes no Antigo Testamento, e partiram de e se estabeleceram na Palestina, né? No meio do seu território havia o Rio Jordão, que fazia da região a área mais fértil e favorável para a agricultura. Eles chegaram à Palestina por volta de 2000 a.C., né? Esse território era conhecido como Terra de Canaã, ou seja, por volta de 2000 a.C., né? Nessa região da Palestina, precisamente no território chamado Canaã, eles desenvolveram um processo de atividade da agricultura, né? Graças ao Rio Jordão, vale ressaltar isso, porque assim, para a sobrevivência dessas comunidades primitivas, nessas comunidades nômades, nós temos que perceber que nós estamos na região da Mesopotâmia, né? E região difícil. Então, assim, o Rio Jordão foi que deu vida a o povo hebreu, né? Assim como lá no Egito, o rio Nilo foi um rio de grande importância para a civilização egípcia, né? Para a sobrevivência daqueles povos, dentro da questão da história dos hebreus, nós temos o Rio Jordão como o principal meio, né, para surgir ali as primeiras comunidades. Você vai encontrar relatos, né, e registro histórico do povo hebreu, a vida dos hebreus na Bíblia, né? Então assim, os grandes pesquisadores, os grandes historiadores, né, eles têm como a principal fonte histórica da história dos hebreus a Bíblia, não é? Então, professor, qual é a principal fonte? Até nos dias atuais, né?
para mim ter com precisão sobre a história do povo hebreu? A Bíblia, né? Os livros, né, da Bíblia, os 5 primeiros livros, ele vai narrar sempre a história do povo hebreu. Lá estão registrados toda a sua peregrinação, né? Sua moral, costumes, leis, história religiosa. Eles deixaram como herança, né, o monoteísmo, né? Ter muito cuidado que esse povo, né, ele vai contribuir na história da humanidade, né, com a questão religiosa, o monoteísmo. Professor, esqueci o monoteísmo. Pronto. A crença em um único Deus, né, verdadeiro. Nós vamos ter a crença em um só Deus. Enquanto outros povos da Mesopotâmia, né, o próprio Egito tinha adoração em vários deuses, embora o Egito tenha tido em alguns momentos monoteísmo, né, mas a maioria daqueles povos da antiguidade, eles tinham crenças politeístas, ou seja, a crença em vários deuses. E deixar bem claro que o povo, né, que teve essa fusão do monoteísmo, né, divulgação, propagação do monoteísmo, foi o povo hebreu. Né? Os hebreus, essa sociedade hebraica, a fonte histórica, né, nós vamos deixar bem claro, é a Bíblia. O local, Palestina, né? Esses hebreus que vão se chamar posteriormente judeus e depois israelita, vão surgir na região ali da Palestina, da antiga Mesopotâmia. A origem deles, nós temos precisamente no crescente fértil, ali nas proximidades do Mar Morto, né? Entre os rios Tigres e Eufrates, ali próximo. O fator primordial nessa construção, como eu já falei, de povoamento para esse povo vai ser o Rio Jordão, né? Essa região ela é cortada, né, pelo esse rio. E nós temos, dentro desse processo de construção histórica do povo hebreu, a sua história dividida em eras. Né? Quando se vai estudar o povo hebreu, nós vamos ter a percepção que nós vamos ter 3 grandes eras. Né? A era dos patriarcas, a era dos juízes e a era dos reis. Certo? Primeiramente a gente vai falar da era dos patriarcas. Né? Ou seja, já que nós iniciamos a fala que Abraão foi um dos grandes líderes, né? Então, assim, deixar claro, né, que Abraão, né, ele vai se destacar nessa era, a era dos patriarcas. Então, quando a gente estuda, faz um estudo bíblico, né, que relaciona o período de lutas do povo hebreu, a história vai se iniciar aqui, a partir dos patriarcas, né? Ela se dá dentro da Mesopotâmia, né? Os seminômades, ou tribos e povo que emigravam, né? Viviam de criação de gado e da agricultura de subsistência. Esse período também dos patriarcas vai ser marcado pelo período de escravidão lá no Egito, né? O povo hebreu vai ficar escravizado dentro do Egito. A Bíblia narra isso, né? A migração para a Palestina novamente, não é isso? Então, assim, o que levou, né, a ida desse povo hebreu ao Egito, né, já que foi colocado? Ora, o enfrentamento de seca na região de Canaã, na Palestina, né? Os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, eles migraram em direção ao Egito, onde foram escravizados. Em busca de quê? Da sobrevivência. Então, assim, agora a gente vai pontuar aqui esses pontos do período do governo ou era dos patriarcas. Né? Os hebreus, né? Estamos falando de que período? A era dos patriarcas, certo? Primeira era. Os hebreus eram dirigidos por patriarcas, estes eram líderes políticos, né? Que eram encarados como o pai da comunidade, ou seja, o patriarca, ele tinha a característica de um pai, ele liderava, ele apaziguava, ele tinha uma função de um juiz ao mesmo tempo, de um conselheiro, né? Era um pai, né? Diante daquela família que era a comunidade. O primeiro grande líder, patriarca, hebreu, quem foi? Foi Abraão, né?
A Bíblia fala disso com precisão, né? Segundo o Antigo Testamento, Abraão era mesopotâmico, né? Originário de Ur, na Caldeia, né? Certo? Abraão conduziu os hebreus de Ur rumo à Palestina, certo? Terra prometida, né? A Bíblia fala com riqueza de detalhes sobre isso. Chegaram por volta de 2000 anos antes de Cristo, né? Viveram na Palestina por quase 3 séculos, né? 300 anos. Durante esse tempo, Abraão ele fundou uma cultura religiosa, o monoteísmo. Então, assim, a gente começa a ter a percepção de como é que surge esse monoteísmo dentro dessa comunidade hebraica, né? É a partir de Abraão, né? Ele funda essa cultura religiosa monoteística. Eles saíram de Ur em direção à Terra Prometida, confiando na promessa de ser o único Deus, né? Certo? Jeová, e levá-los a uma terra que emana leite e mel, né? Então, a teoria que justifica a saída de Abraão, né, em busca dessa terra prometida é a promessa de Deus, né, do seu Deus, que é único, né, a essa terra, né, que emanava leite e mel. Então isso fez esse grupo o segui-lo e em prol dessa conquista. Depois de Abraão, que é o primeiro patriarca, né, nós vamos ter a liderança, foi passada de pai para filho, né, certo? De Abraão para Isaac, né, seu sucessor, né, e depois para Jacó. Havia uma sucessão desses patriarcas, né? Este último, Jacó, teve um destaque interessante, pois Jacó, né, ele teve o seu nome mudado para Israel e teve 12 filhos que deram origem a 12 tribos de Israel. Então, assim, professor, então a explicação do surgimento de Israel é o nome dado a Jacó, sim, né? A Bíblia narra, né, que Jacó recebeu, né, um novo nome, né? Tu, Jacó, chamarás Israel, né? E Israel, o antigo Jacó, né? Agora transformado, ele vai ter 12 filhos e que vai originar as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, né? Nós vamos ter Manassés, Naftali, Isacar, Efraim, Benjamim, Simeão, Assê, Zebulon, Gade, Dan, Ruben e Judá. Né? São filhos de Israel que vai dar origem às tribos de Israel. A gente percebe aqui no mapa à esquerda, né? O mapa à esquerda vai mostrar com detalhes, né, toda essa região. Nós temos aqui Naftali, nós temos Manassés, Efraim, Gade, Ruben, Judá, Dan, Simeão, aqui nas proximidades do mar Mediterrâneo. Mas tiveram tempos complicados, né? Os hebreus tiveram conflitos com vizinhos, deixar isso bem claro. E uma terrível seca que assolou a Palestina, obrigando-os a emigrar para o Egito, né? Então aqui, onde permaneceram por mais de 400 anos e eram perseguidos, escravizados pelos faraós. Então deixar bem claro o que levou, né, a esse povo hebreu, né, que estava na Palestina, a migrarem para a região do Egito. Então, assim, as secas, os conflitos, né, com os vizinhos, né, um momento de escassez, e ficaram escravizados durante o período de 400 anos. Somente a ideia de libertação, ela se consolidou, né, consolou-se com o povo abatido na escravidão, né? Essa ideia veio por meio de Moisés, né? Então, assim, essa ideia de libertação, né, veio através de Moisés, né? Certo? Os hebreus, liderados por ele, Moisés, fugiram do Egito, né? Essa fuga ela é conhecida como o Êxodo, né? A Bíblia vai narrar como um dos livros, né, do Antigo Testamento, a passagem da saída do povo hebreu do Egito para de volta à Palestina, né? Os relatos bíblicos
algumas particularidades, como a ocasião em que Deus, né, dos hebreus, Jeová, abre o Mar Vermelho, então toda aquela questão, né, de que o mar se abriu e o povo, o Mar Vermelho no caso, e o povo atravessou quando as carruagens, né, de Faraó e seus soldados chegam, o mar começa a se fechar, né? Então essa particularidade, né, que a Bíblia narra, faz todo parte do processo da história do povo hebreu, né? Dessa saída do cativeiro do Egito, né? Nós damos o nome de Êxodo. Então assim, ao atravessar o Mar Vermelho, né, eles fugiram do Egito perambulando 40 anos, né, para chegar de volta à Palestina. Não foi um curto prazo, mas a longo prazo. Esse povo levou 40 anos no deserto, né? E, nas dificuldades, o próprio nome diz deserto, e o deserto tem o sinônimo também da dificuldade, da escassez. E por fim, retornam, né, à Palestina, deixando bem claro que Moisés não vai adentrar na Palestina, né? Nós temos aqui a figura, né, que representa com detalhe toda a trajetória desde o delta do Rio Nilo, né? Toda o percurso, né, tradicional da Rota do Êxodo, passando, atravessando o Rio Nilo, chegando pela península do Sinai, né, do Monte Sinai, chegando a atravessar aqui as proximidades aqui do mar e vai chegando a Canaã, todo o percurso. Essa é a rota tradicional do Êxodo, né? Essa migração para a Palestina, né, nós temos aqui a imagem do povo nas margens desse mar, o mar Vermelho, né? Quando se depararam com o mar, que foi um primeiro obstáculo, né? Mas que Moisés, usando as suas profecias, o seu legado que Deus tinha o permitido, né, conduzir esse povo atravessando o mar, mas Moisés não vai adentrar, deixar bem claro, a Palestina. Né? Durante a perambulação, Moisés não chegou a entrar na Palestina. Isso bem claro. A Bíblia ela vai ressaltar de uma forma de que Moisés, né, em alguns momentos chegou a duvidar da promessa de Deus, né? E a sua dúvida, momentos de indignação, fez levar a questão da desobediência, né? E como castigo, ele não teve o privilégio de chegar à Palestina. Mas por isso que os conduziu até lá foi Josué, né? O seu sucessor. O Josué vai ser o sucessor de Moisés. Então ele vai agora conduzir esse povo, né? O sucessor de Moisés, né? Mas para repousarem a Palestina, né? Os hebreus tiveram que travar intensas lutas. Não foi fácil, né? Com os cananeus e posteriormente com os filisteus, né? Porque ao chegarem na Palestina, né, que era a sua origem, né, que tinha o povo da sua origem, ali já tinha adentrado outros povos, como os cananeus e os filisteus. Isso vai dificultar a chegada desse povo hebreu, né, por conta da divergência dos conflitos com esses dois povos, que ocuparam a região na ausência da maioria. Né. Foram quase 2 séculos de lutas, né, nesse período, ou seja, com a chegada desse povo hebreu dentro da terra palestina, né, certo? Eles se deparam com filisteus e cananeus, certo? E vão travar guerra por 2 séculos. Essas lutas nesse período, os hebreus foram governados pelos juízes. E aí nós vamos encerrar um período que é do patriarcas, e nós vamos começar o segundo período, né, da divisão da história do povo hebreu. Vamos falar agora do período do povo da era dos juízes, né? Essa era dos juízes vai iniciar a partir desses conflitos entre cananeus e filisteus com o povo hebreu. Essa nova era vai ser chamada de o período dos juízes. Então, a era dos juízes, nós podemos focar que essa sociedade ela era tribal, né? Independentes, certo? Havia diversas tribos, né? Grupos, e
os juízes eram líderes militares temporários. Deixar isso bem claro. Os juízes eram chefes, né, militares temporários, líderes, né? Nós temos uma imagem, né, de um dos primeiros. O governo, ou a era dos juízes, né, a segunda era, né, se terminou a era dos patriarcas, com as lutas travadas, né, pelos povos cananeus e filisteus com o povo hebreu, e agora nós vamos estar dentro de um período chamado a Era dos Juízes. Né? Antes quem julgava os hebreus, né, fazia o processo de julgamento, que analisava e que tomava as regras de tudo, eram os patriarcas. Agora vai haver novos líderes militares, né, indicado por 12 tribos, né, que já falei anteriormente, que julgava tudo. Esse período se estendeu por uns 300 anos, entre a conquista da Palestina, chamado também de Canaã, né, até o início da monarquia. Entre esses chefes estavam, né, esse chefe das tribos, Gideão, Jefté, né, Samuel, Sansão, conhecido por sua monstruosa força. A Era dos Reis, né, nós vamos ter um momento que é o terceiro momento e extenso, né? Nós vamos ter os três principais e mais importantes reis: o Saul, rei Davi e rei Salomão. Né? A Era dos Reis foi marcada pela centralização política, né? Ou seja, 3 reis muito importantes marcaram esse período, né? O rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão, eles, diante do seu reinado, eles contribuíram para uma consolidação do território, unindo, né, contra os invasores. Ou seja, essas tribos, né, no período dos grandes juízes que surgiram, elas vão se unir dentro do processo da política dos reis, né? Consolidando, se tornando única, mais concentrado. Por quê? Para evitar, né, a chegada de invasores e o domínio. Então, assim, tinha uma unidade religiosa, né, uma construção de templo de Salomão, que o povo deixa de adorar antigos deuses e passa a adorar apenas um Deus, né? Caracterizando o monoteísmo hebraico. Então, assim, esse monoteísmo hebraico, né, ele vai ser muito caracterizado, né, e forte a partir dos trabalhos religiosos, a partir da construção, né, do Templo de Salomão. O governo, ou a Era dos Reis, a monarquia, os filisteus ainda representavam muita ameaça, né, aos hebreus, isto é, lutava pelo completo controle do território da Palestina, né? Os filisteus queriam dominar essa região. Então não foi fácil para o povo hebreu. Isso fez com que os hebreus instituíssem a monarquia, né? Para poder, assim, centralizar o poder e ter mais força para enfrentar os adversários, que eram os filisteus, né? E os cananeus. O primeiro rei hebreu foi Saul, da tribo de Benjamim, né? Ele, porém, não teve sucesso em enfrentar os inimigos e em batalha, ao ver que não conseguiria derrotar seus adversários, ele ele e seus escudeiros se suicidaram. Já no século 11 a.C., Davi, o seu sucessor, né, o sucessor de Saul, conseguiu mostrar eficiência nos combates militares. Venceu os inimigos, tornou a nação hebraica forte e estabilizada, né? Tinha um exército brilhante e Jerusalém se tornou a capital. Então é nesse momento que Jerusalém, né, a partir do rei Davi, vai se tornar a capital do povo hebreu. Davi conseguiu o grande feito, né, de expandir os domínios do reino.
seu filho Salomão, né, filho de Davi, ele foi seu sucessor em 966 a.C. Este ficou conhecido na história pela imensa fortuna, né, e sabedoria que adquiriu. Então, assim, a Bíblia narra, né, de que Deus pediu para que Salomão ele pedisse algo a ele, né, e ele iria concretizar. E ele pediu sabedoria, né? A Bíblia narra com uma peculiaridade essa questão, né? Salomão se tornou um rei muito jovem, né? Segundo a Bíblia, sua primeira esposa foi a filha de Faraó, certo? Mas depois dela chegou a ter 700 esposas, né? E 300 concubinas, né? Ampliou a participação do comércio, construiu várias obras públicas, como o famoso Templo de Jerusalém, dedicado a Jeová. Os exageros, né, iam da economia à cultura. Você vê que tudo que Salomão produzia grandiosamente, né? Mas havia altos impostos, certo? Deixar bem claro. Havia altos impostos e os camponeses trabalhavam muito nas construções. E isso vai gerar, pessoal, né? Isso gerou um descontentamento por parte geral que piorou com a morte de Salomão, né? O resultado foi com que o filho de Salomão, o reino acabou se dividindo, né? Criando o reino de Israel e o reino de Judá, a divisão norte e sul, não é isso? Com as capitais em Samaria e Jerusalém, respectivamente. Então, assim, o que vai dar uma declinagem, né? Uma fragmentação, uma crise a partir da morte de Salomão e seus sucessores, filhos, certo? Essa divisão, né? Do reino de Israel, né? E o reino de Judá, norte e sul, né? Israel ao norte, né? E Judá ao sul. Aqui a gente percebe no mapa essa questão. Então essa divisão, né, vai fragilizar esse período dos reis, né? Essa divisão do reino em dois, o reino de Israel e o reino de Judá. Isso vai propiciar para uma crise e o inimigo vai, né, prevalecer diante desse contexto de crise territorial e política. Então, nessa organização administrativa, né, faz com que o reino tenha a cobrança de impostos, como falei. Essa cobrança de impostos é para defender o território, né? Vai entrar a questão, dentro desse processo histórico do povo hebreu, o cisma hebraico, né? Certo? O que se caracteriza por essa divisão dos dois reinos, né? Então, a divisão desses dois reinos, como vocês estão vendo aqui no mapa, o reino de Israel e Judá, é o que vai construir essa nomenclatura de cisma hebraica, né? Então a cisma hebraica ela é a divisão dos reinos, em reino do norte Israel e reino do sul Judá. A divisão dos reinos ele acabou enfraquecendo os povos judeus, né? E isso aqui foi uma questão muito marcante, né? E um fator primordial da crise nesse período, né? Essa divisão ela ocasionou a invasão, né, de outros impérios estrangeiros, como os babilônicos, os persas, né, os gregos com a Grécia, né, e por último os romanos, né, que passaram a dominar essa região e o povo judeu. Então, assim, o povo judeu, eles foram, saíram daquela região, se retiraram, né, diante desse processo chamado a cisma hebraica, né, porque sofreram invasões, né, e como estavam fragilizados, não tiveram como enfrentar os babilônicos, os persas, e os gregos e, por último, os romanos. Então, dentro desse processo chamado cisma hebraico, né? Por isso, o reino ficou vulnerável, né? E logo foi levado ao cativeiro pelos babilônicos, né? Estes saquearam o templo em Jerusalém, estou falando dos babilônicos, né? No caso, e destruíram tudo, né? O povo babilônico. O cativeiro iniciou-se em 587 a.C.,
né? E durou até 538 a.C. Depois houve o retorno à Palestina e o início da reconstrução das muralhas da cidade, no templo e da própria cidade, né? Mais tarde, né, foram conquistados novamente pelos greco-macedônios e pelos romanos. Em 70 depois de Cristo, Tito, general romano, né, ele destruiu Jerusalém e os hebreus abandonaram a Palestina. Esse abandono é chamado de diáspora, né? O que é a diáspora, né? Esse momento, né, de abandono do povo hebreu a essa região da Palestina, né? Somente em 1948, né, foi fundado novamente o Estado de Israel. Olha aí. Então o Estado de Israel que nós conhecemos hoje, né, ele não está muito longe, né, bem próximo do nosso período contemporâneo. Ele é de 1948, quando vai se construir, né, junto com os conflitos com os árabes e de outras nacionalidades, mas somente nos anos 90 foi com que surgiram acordos, mas não com paz completa, né? Porque nós sabemos que até hoje, palestinos e israelitas, há esse conflito. De vez em quando, os jornais eles colocam conflito, né, na faixa de Gaza, entre israelitas e palestinos. Então é isso. É bom se perceber que esse povo que passou pelo processo, né, da diáspora por 70 depois de Cristo, eles vão fundar novamente um estado dentro dessa região, o Estado de Israel, né, mas só a partir de 1948, já século XX, né, certo? E nos anos 90 que vai se consolidar, mas deixando bem claro que essa consolidação do Estado de Israel, que é o Estado de hoje, não tem uma paz completa. Até os dias de hoje se tem, né, conflitos, principalmente com os palestinos. É porque assim, o Israel ele vai ser constituído no território da Palestina, um pequeno país dentro de um grande território da Palestina. Então são imagens da diáspora, né, essa saída desse povo hebreu, como falei, foi a expulsão dos judeus, né, foram expulsos. Falar do povo hebreu, como falei no início do nosso slide, nós temos que falar da questão religiosa, né? Nós temos o símbolo, a estrela, né? A estrela marcante, a estrela de Davi, né, que marca o símbolo judaico, né? Então assim, o símbolo judeu, né, nós temos a estrela de Davi encontrada numa antiga sinagoga, nós temos à esquerda, né, certo? Nós temos toda essa questão simbólica, porque ela foi encontrada, né, em uma sinagoga, na região de Cafarnaum. A religião judaica, nós podemos dizer que assim, ela é toda a base para nós, principalmente ocidentais, né, para o mundo oriental e ocidental, né? Nós que somos cristãos, que temos americanos que temos um maior número de cristãos, né? Seja ele protestante, evangélico ou católico, a nossa basagem é toda na religião judaica, né? A religião judaica é um aspecto importantíssimo para a civilização dos hebreus, né? Tem como característica específica para aquela época, né, o monoteísmo, né? Uma das características principais daquela época é o monoteísmo, né? A crença em um Deus único. Porque a gente tem que ressaltar, por conta de que essas civilizações antigas, eles tinham a prática, né, do politeísmo, a crença em vários deuses. E dentro da Mesopotâmia, que isso era muito comum, nós temos o povo hebreu, né, com esse diferencial, certo? Com essa questão monoteística, né? A base da religião judaica está na obediência aos mandamentos, né, divinos. Então a base de tudo dentro da religião judaica é a obediência aos mandamentos divinos, né, que estão nos livros sagrados, uma vez que para eles, né, isso
é fazer a vontade de Deus, é demonstrar respeito pelo Criador, né? Então, quando você é correspondido, é obediente aos mandamentos, você está obedecendo a Deus, né? Um amor, um respeito. Os livros principais, né, judaicos, nós temos o Pentateuco, né, que é a coletânea, né, que tem as leis religiosas, né? Podemos dizer assim, a coletânea, é o conjunto, né, dos 5 primeiros livros, né? Então, assim, esse Pentateuco, né, que é contido por regras de leis, nós vamos ter, né, os 5 livros da Bíblia, do Antigo Testamento, né? São os livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e isso retrata o Antigo Testamento. Então, assim, o Antigo Testamento, composto por esses 5 livros, né, ele vai marcar, né, a fonte histórica dos povos hebraicos. Nós vamos ter também os livros históricos, né, que vai do período de Juízes até a dominação persa, né? Todo esse período que vai de Juízes à dominação persa, todos os relatos históricos estão contidos nos livros, né? E os livros proféticos, né, que são toda a produção escrita pelos grandes profetas da época, né? Na literatura, né, a gente destaca a Bíblia, né, que retrata esses livros históricos que descrevem a propriedade da história desde Josué até a conquista e a dominação persa, né? São os livros de Josué, os Juízes, Samuel, né? Os livros proféticos são os livros proféticos de acontecimentos futuros, né? Deixar isso bem claro, que os livros proféticos eles vão narrar, né, a profecia, né, de acontecimentos futuros. Entre eles estão os livros de Isaías, né, o livro de Daniel, de Ezequiel, Amós, né, certo? As profecias. Que a Bíblia ela narra isso com riqueza de detalhe, né? Os livros didáticos são os que ensinam princípios religiosos, né, morais e sociais, né? Entre eles tem-se os livros de Jó, né? Salmos, os provérbios e o cântico de Salomão, né? Também chamado de Cântico dos Cânticos. Os provérbios a gente usa muito, né, no nosso dia a dia, né? Nós comumente, né, é comum usarmos os provérbios. Então está dentro dos livros didáticos. Nós temos uma imagem, né, do templo de Jerusalém, né, mandada e edificado, né, pelo rei Salomão no século X a.C. É o local sagrado dos hebreus, né, o templo de Salomão, que é uma imagem do Muro das Lamentações. A sociedade hebraica, gente, né, fica claro que ela é uma sociedade, a maioria era camponeses, né, pastores e escravos, pagava altos impostos, né, ou então serviam em vários trabalhos com o serviço militar. Acima dessas classes tem os burocratas e os comerciantes, certo? No topo estavam os grandes fazendeiros, sacerdotes e funcionários públicos e a família real, né? A economia, né? A maior parte do tempo a economia era baseada na agricultura e na criação de ovelhas e cabras. Somente a partir do reinado de Salomão é que os hebreus desenvolveram mais o comércio. Daí começam a busca a buscar o individualismo, né, o lucro. Infelizmente isso resultou na desigualdade social. A culturas, né, os hititas, né, habitantes da Ásia, os ensinavam a usar o ferro. Os araneus da Síria, né, os influenciaram na língua e na escrita, usando o aramaico, né? Mas a religião ela era a base da cultura, ou seja, a cultura hebraica tem toda a sua bagagem, né, a base na religião. O monoteísmo, a crença em um só Deus, acabou, né, fundando o cristianismo e o islamismo tão difundido, né?
Os hebreus tinham Jeová ou Laver como o único Deus, certo? Acreditavam que Jeová enviaria o Messias, o que libertaria o povo, né? Comemoraram a Páscoa, que na verdade representava a saída, né, dos hebreus do Egito, o famoso Êxodo, né? Além do Pentecoste, que era o derramamento do Espírito, né, Santo sobre os cristãos, guardavam também o sábado, né, resguardando-se de qualquer atividade. Aqui nós temos uma imagem, né, de Menorá, né, um dos principais mais difundidos símbolos do judaísmo, uma espécie de katsai, né, uma lâmpada, né. E por último, para a gente encerrar, né, eu vou deixar aqui, já que falamos dos provérbios, um dos livros, né, que está contido nos livros, vou deixar aqui para a gente refletir, nós, alunos que gostamos da interpretação, da reflexão, o provérbio 12:1, que diz: para aprender, você deve querer ser ensinado. Recusar a reprovação é estupidez. Um tolo pensa que não precisa de conselho, mas um homem sábio ouve outros. Beleza. Um abraço do professor Cláudio.